iniciar agora efetivamente aqui o nosso papo. É, basicamente, o que, que eu separei aqui para conversar com vocês, né? Primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que vocês precisam ter um pouco de calma, porque quando qualquer edital é publicado, notadamente o edital do nosso Estado, a gente tende a tomar decisões um pouco precipitadas e, às vezes, absorver muita coisa que se fala pela internet aí e se, vamos dizer assim, e se esfria o ânimo que nós temos com aquele objetivo. Eu sei que tem muita gente que está estudando para esse concurso há muito tempo e eu tive, talvez, a tristeza de receber algumas mensagens de alunos de muito tempo desanimados com o edital. Pô, tu está esperando o edital há 3, 4 anos, né? Quando o edital sai, porque não saiu do jeito que você gostaria, você está desanimado, não é bem assim, tá? Você não pode se reprovar antes de fazer a prova. Então, o primeiro ponto é acalmar vocês em relação a esse edital, tá? Lógico que não está dos melhores editais. Vou confessar para vocês que esse edital é um edital que ele espelha muito do que a atual gestão da PGE deseja. Eu sempre disse isso, que não era interesse da Procuradoria ter muitos procuradores. O interesse atual é de estruturar a carreira daí para baixo, né, na parte dos assistentes, assessores e tal, estruturar sistema e, com isso, não dividir honorários, sendo bem franco aqui com vocês. O que se quer realmente com esse concurso é tão somente repor as saídas, tanto as que já aconteceram do meu concurso, acho que o meu concurso, talvez uns 4 ou 5 já saíram, 2 estão prestes a sair, incluindo eu, e algumas aposentadorias também estão em vias de acontecer. Aí você me diz assim, Caio, mas a classe dos substitutos, que é onde os aprovados vão entrar, tem mais de 30 cargos vagos. Tá, mas assim, sendo bem franco com vocês, a carreira atualmente, com essa nova estruturação, não tem essa demanda, né? E a conta que o procurador-geral faz e que a própria carreira faz é exatamente o que eu disse para vocês. Quanto mais procuradores, menos honorários para cada um dos procuradores. Tá? Então, falando aqui de coração, eu não estranho, vamos dizer assim, a pouca quantidade de vagas. Tanto que havia uma discussão interna sobre a quantidade, se seriam 5 ou 10 vagas, tá? Porque de edital iriam vir só 5, inclusive. E aí, enfim, foi deliberado isso e decidiu-se por 10, tá? Esse é um ponto super negativo dos concursos de procuradoria, infelizmente, já comentei isso em outra oportunidade, não sei por que razão, mas os concursos de procuradoria tendem a ter poucas vagas, notadamente as procuradorias de estados menores, como o nosso, e com essa história dos honorários, isso acentuou ainda mais, tá? Então, esse é um primeiro ponto. Então, vamos nós, iniciando aqui os slides, como eu falei para vocês, né? O que é que nós vamos conversar hoje? Eu vou conversar com vocês um pouco sobre carreira, depois um pouco sobre o edital, depois o que eu espero da prova, depois os planos que eu imagino que sejam ideais para 2 tipos de alunos, tá? Primeiro ponto aqui sobre a carreira. Isso também foi uma pergunta muito recorrente para mim, para colegas, enfim. Quanto é que ganha um procurador do Estado hoje, no Piauí? Eu vou dizer para você o seguinte, eu estou na penúltima classe, o meu subsídio atualmente é algo perto de R$ 36.000 brutos, tá? Nós temos algo como 1.800 a R$ 2.000 de auxílio combustível, tá? E nós temos uma média de uns R$ 2.000 mês de honorários. Então, eu, na penúltima classe da carreira, estou ganhando por volta de 40 mil bruto, tá? Estou falando disso bruto, o que está representando algo como 27 mil líquidos, mais ou menos isso. A minha diferença para o procurador que vai entrar é tão somente no subsídio,
subsídio inicial do edital, acho que está 32 e pouco, a gente viu aí, o meu está 35 e pouco. Então, nós temos uma diferença aí de 4 mil reais, ou pouco menos do que isso, tá? 3.500 a 4 mil reais, e isso vai repercutir, evidentemente, lá no cálculo do líquido. Então, se hoje eu ganho 27 líquido, quem entrar vai ganhar uns 23, mais ou menos isso. Vejam só, eu estou com 10 anos de carreira, e estou a apenas 4 mil reais ou 3.500 reais da carreira inicial, ou da classe inicial, melhor dizendo, que é a classe dos substitutos. E daí vocês percebem que a carreira ela tem, vamos dizer assim, uma variação remuneratória muito baixa entre as classes, tá? Esse é um ponto, talvez negativo, né? Ou positivo, a depender do ponto de vista, né? Quando você está mais embaixo, se acha isso positivo, quando você está mais acima, se acha isso negativo. Mas o fato é que a diferença entre classes é muito baixa. Outro ponto super importante é que eu, Caio, talvez seja o único, deixa eu ver se tem alguém na procuradoria aqui, deve ter, com certeza, mas eu acho que eu talvez seja o único procurador que nunca assumiu nada na procuradoria, né? Então, não tenho nenhuma função, nenhum cargo, nada. E isso, lógico, que repercute também na remuneração. Nos últimos, talvez, 2 anos, nós tivemos um incremento interessante no pessoal que exerce os cargos de confiança e, aliás, as funções de confiança e os cargos de comissão da Procuradoria. Tá? Então, quem está hoje investido dessas funções temporárias recebe um incremento interessante. Tá? Eu costumo dizer que eu acho que eu sou o procurador que menos recebe na Procuradoria hoje. Então, meus colegas de concurso, que todos exercem funções, etc., acho que eles têm algo como, talvez, tá? Então, se você é alguém com esse perfil, saiba que é possível incrementar significativamente a remuneração com esses ingressos em funções de confiança e cargos em comissão, que, inclusive, atualmente e aparentemente, parecem ser muitos na Procuradoria, tá? Eu realmente não tenho muito interesse nisso. Lotação, 100% na capital, o que é muito bom, ponto super positivo, todo mundo é lotado na capital. Há, inclusive, uma aceitação tácita, né, de quem mora fora e tal, isso não é regulamentado, tá? Mas há uma aceitação, evidentemente, desde que você não dê trabalho para o seu chefe, não dê trabalho para a procuradoria. Então, cumprir as suas funções, não vejo perseguição, não vejo ninguém sendo incomodado porque mora fora, e isso, inclusive, é muito comum. Tem muitos colegas procuradores que moram em São Luís e moram em Fortaleza, tá? Então, é bem relax nesse ponto, lembrando que isso é quase que um acordo de cavalheiros. Então, se você é alguém mais Caxias, que não confia no bigode, só confia no papel, talvez você vamos dizer assim, não receba esse papel tão cedo, que eu acho também que não é interesse da Procuradoria regulamentar isso. Tá? Mas se confiar no bigode, acho que não vai ter problemas, tá? Então, lotação é bem isso. E o mesmo todo no setor 100% virtual, de processos virtuais, processos de baixa complexidade, judiciais de baixa complexidade, que me permite trabalhar 100% de casa, né? Por quê? Porque, de novo, é virtual, eu tenho que responder os processos que chegam na minha caixa, tá? Dinâmica e estrutura. A estrutura da Procuradoria, na gestão atual, e aqui merece todas as homenagens, o Procurador-Geral tem investido muito na estrutura da Procuradoria. Vocês que são daqui de Teresina, estão observando a, a obra que está sendo feita, né? O prédio da Procuradoria, super moderno e tal. A promessa de que cada procurador terá a sua sala, o seu gabinete, o seu assessor, né? Então, é algo muito relevante, muito, inclusive, especial, tratando-se de procuradorias, né? Esse é um contexto muito, vamos dizer assim, comum nas outras carreiras. Todo juiz, todo membro do Ministério Público tem seu gabinete, tem sua sala, tem seu assessor, etc., sua equipe.
mas isso em procuradorias é algo singular, apenas algumas procuradorias têm esse tipo de estrutura, e o Piauí está entrando nesse grupo seleto de procuradorias bem estruturadas, tá? Atualmente também nós temos assessores, isso também é uma inovação da atual gestão, e sim tem ajudado bastante os procuradores, tá? Evidentemente que os procuradores de secretarias já tinham há muito tempo essa estrutura, então os procuradores que trabalham em secretarias já estavam habituados com esse contexto, mas os procuradores que não estavam ou não estão em procuradorias, estão se dedicando a processos, né, judiciais, pareceres ordinários, não pareceres setorizados, vão experimentar também dessa nova estrutura, tá? Falando de dinâmica da carreira de procurador, para quem não é ainda, é uma dinâmica, acho que muito boa do ponto de vista da flexibilidade. Você é capaz de montar a sua rotina perfeitamente. Você, pelo menos eu, né, que estou lotado no setor judicial, eu tenho a possibilidade de trabalhar a hora que eu quero, lógico que ressalvados os horários de audiência, porque isso quem marca não é o procurador, vocês sabem que quem marca a audiência é o juiz, e daí você tem que obedecer, lógico, o horário que o juiz marca, tá? Mas tirando isso, a dinâmica desses procuradores que estão lotados em processos, em setores de processos judiciais, de bastante flexibilidade, tá? Bastante flexibilidade. Isso é para todo mundo? Não, não. Não é para quem tem função, para cargo comissionado também, porque você tem que estar ali respondendo a uma estrutura de chefia, de hierarquia mais próxima, e também não é para quem está lotado em secretarias setorizadas, né? Porque você tem que atender aos horários das secretarias, né? E muito presencialmente, por sinal, porque tem reunião toda hora. Então, veja, há espaço para quem quer, eventualmente, ter mais flexibilidade, que é o meu caso, é o meu perfil, é o que se encaixa na minha vida, e tem espaço para quem quer ser mais cara de funcionário público, que vai lá todo dia e cumpre seus horários certinho e que está atendendo ali demandas de secretário, etc. e tal, tá? Então, tem espaço para todo mundo. O quadro atual é um quadro pequeno, uma carreira pequena na Procuradoria do Estado do Piauí. Quando eu entrei, se eu não me engano, era um número aí da ordem de 80 procuradores, mas acho que já saíram alguns, acho não, com certeza saíram alguns, tanto do meu concurso, né, por assumirem outros cargos, de cabeça aqui eu estou lembrando de dois, pelo menos, mas acho que teve mais. Não, dois não, já estou lembrando aqui de três, né? Um foi para PGM Fortaleza, outro foi para a Magistratura do Ceará, outro foi, acho que para PGE Ceará, enfim, acho que foram três Ceará que saíram, fora as aposentadorias, né? Então, acho que hoje a carreira deve estar aí com algo perto de 70 e poucos procuradores, tá? Isso é bom também, é bom, porque a carreira pequena é uma carreira que tende a ser uma carreira mais unida, e eu vejo muito isso, inclusive. Carreira unida, nossa carreira, eu não vejo brigas, eu não vejo contendas, não vejo grupos de força entrando em contraponto. Há uma unidade muito significativa na carreira, esse é um ponto super positivo, tá? E é bem isso. O quadro de procuradores substitutos, né, da carreira de substitutos, que é a carreira que vocês vão entrar, acho que está por aí, acho que são uns 20 cargos vagos, não sei se tem mais do que isso, mas eu acho que é bem por aí, ou muito próximo disso. E, basicamente, essa a nossa carreira. Algo a título de curiosidade, né, sobretudo para as meninas aí. No último concurso, apenas uma única mulher, assumiu, né? Outras mulheres foram aprovadas, muito poucas, por sinal, acho que aprovadas foram umas 5, de 53 ou 54 candidatos, e dessas 5, apenas uma assumiu. Então, a carreira
ela precisa de vocês, mulheres, tá? A carreira tá muito masculinizada, então, esse concurso é para ser de vocês. Beleza? Fora isso, a nossa carreira também permite a advocacia privada, que é um ponto super caro para a carreira, exatamente porque, vamos dizer assim, os procuradores de cúpula, né, todos eles advogam. Então, algo muito caro para a carreira, é algo que não vai mudar, tá? O pessoal às vezes tem medo, mas a advocacia vai cair. Não vai cair, primeiro porque a regulamentação desse ponto em nível estadual é uma regulamentação precisa de lei estadual e aqui no estado ninguém tem interesse, né? Os procuradores de cúpula, todos eles advogam, o que é muito bom para quem tem esse perfil. Eu, Caio, por exemplo, advogo pouco, mas advogo. Também não abriria mão da advocacia, tá? Tem gente que diz, mas não quero advogar. Tá, mas pelo menos não, se não quer advogar, mas pelo menos não se desfaça dessa prerrogativa, porque é uma prerrogativa bem interessante, que inclusive deixa a procuradoria como uma carreira até melhor, né, do que as demais carreiras que ganham mais. A magistratura ganha mais, o MP ganha mais, tá? Mas a gente pode advogar, né? A gente ganha honorários tanto públicos, como advogados públicos, como honorários privados. E isso, para quem exerce, torna a carreira mais atraente, porque a nossa hora de trabalho fica mais cara. Então, o juiz ganha mais, mas ele trabalha 2 vezes mais do que o procurador. Então, se eu for fazer a conta, a minha hora procurador é mais cara do que a hora juiz, tá? Então, é bem interessante esse ponto, tá? Então, em termos de carreira, acho que é isso. Se vocês, pândagos, não têm dúvidas sobre carreira, eu vou passar o slide. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Passei o slide, né? Vamos entrar aqui um pouco no nosso edital. Alguém levantou a mão aí? Porque eu estou acompanhando vocês pelo celular aqui, tá? Talvez eu não esteja vendo tudo. Quem quiser perguntar, galera, basta abrir o microfone e perguntar, beleza? O edital, vamos lá. Certamente vocês já olharam esse edital e viram alguns pontos aí que talvez possam desanimá-los, tá? Eu vou começar aqui pelas fases. O nosso concurso é um concurso de 3 fases, tá? Curiosamente, é um concurso de 3 fases que não tem fase oral, né? Geralmente, os concursos de procuradorias e também nas outras carreiras são 3 fases, incluindo a oral e aglutinando a fase prático-discursiva. No nosso caso, não. No nosso caso, nós temos fase objetiva, fase discursiva e fase prática, sendo essas duas últimas fases segmentadas e fases sucessivas, inclusive. Tá? Ou seja, a eliminação na fase subjetiva, que é a segunda fase. Tá? Então, essas são as fases do concurso. Não temos prova oral, portanto. E um ponto que eu quero ressaltar aqui com vocês, inclusive esse é um ponto estratégico, é que o peso dado à prova objetiva nesse edital de vocês foi um peso absurdo, tá? Um peso absurdo no meu entender. A prova objetiva de vocês, ela, para além de ter um caráter lógico eliminatório, ela tem uma importância muito grande no aspecto classificatório, tá? Por quê? Porque o seu peso é muito grande, tá? É uma prova que vale 100 pontos. E isso não seria problema se as outras 2 fases não valessem, respectivamente, 20 e 30. O que eu estou falando com isso? Eu estou falando que a prova objetiva, ela vale 2 vezes a soma das demais fases. Então, foi um peso muito grande para a prova de marcar. E, no meu entender, aqui uma crítica, um peso desarrazoável. Inclusive, caberia impugnação aí para quem tem maior dificuldade em provas objetivas e que se julga alguém com mais capacidade nas discursivas. Se eu fosse candidato, eu impugnaria o edital pela irrazoabilidade dessa distribuição, já que a aderência da função de procurador é maior nas demais fases, fase discursiva e prática. Então, como é que a aderência da atividade funcional é para as fases subsequentes e eu vou dar um peso gigantesco para a prova de marcar, né? Essa prova de marcar nesse peso absurdo, ela vai favorecer o candidato
talvez com um perfil mais concurseiro, um candidato que já está ali num concurso escravo, um cara que já está acostumado a fazer prova de marcar, tá? Parece que, no meu caso, esse ponto específico seria ruim, porque o meu forte é prova escrita, né? Prova discursiva e prática. Então, esse é um ponto para vocês refletirem. E, mais do que isso, em termos estratégicos, a gente vai falar um pouco sobre isso, faz com que nós precisemos nos dedicar 100%, 100% e exclusivamente à fase objetiva, tá? Nós sabemos que a distância entre as duas fases, né, é muito pouca, a distância de um mês só, não é um tempo bom e suficiente para se preparar para uma discursiva, não é, tá? Se a pontuação ou a distribuição dos pontos das fases não fosse esse absurdo, eu já te diria para ver algo de prova discursiva, você que está mais avançado, você que eventualmente já passou numa prova objetiva, está mais maduro, eu já te diria, separa logo aí um tempo para estudar para discursiva e prática, porque o tempo de um mês é muito curto. Mas, nesse contexto real do edital de vocês, real e atual, com a distribuição de pontos muito exagerada para a fase objetiva, eu vou te dizer para largar de mão qualquer cogitação de estudar a fase discursiva e prática concomitante. O que eu faria agora era me enclausurar para a fase objetiva, tá? Então, esse é um insight já que vocês devem guardar em termos estratégicos. Vocês têm que se fechar no mundo, comer lei seca, a gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui à frente, mas o momento realmente é de foco absoluto na fase objetiva por conta disso, tá? Outro ponto polêmico, super polêmico, talvez o mais polêmico de todos, foi a história das vagas, porque, de fato, foi uma quantidade baixa de vagas. Eu nem digo vagas de edital, não é um número ruim, 10 vagas é um número padrão. Mas o cadastro de reserva com mais 10 realmente foi talvez um balde de água fria aí. Porque, de fato, não vai ser fácil figurar nos 20 primeiros colocados. Isso tende a deixar o concurso super competitivo. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também, mais à frente, mas eu já adianto para vocês que essa quantidade de vagas, 10 mais 10, vai tornar o concurso um concurso muito pesado, tá? Vocês viram que o edital, e esse é um ponto positivo do edital, para também não só criticar, vocês viram que o edital distribuiu de forma também particular a quantidade de questões por disciplina, e isso é algo também incomum em provas Sebrasp, e eu acho que, inclusive, aqui tem, não sei de nenhuma informação interna, mas me parece que aqui há uma ingerência, né, do órgão para que isso acontecesse, e isso me faz pensar num pedido, né, do órgão, se isso é possível, para que a prova tenha uma aderência funcional boa, tá? Então, aqui é um outro insight. Essa distribuição de questões por disciplina tende a tornar a anatomia do concurso, a anatomia das questões, uma anatomia de procuradoria. Então, é olhar aquela prova e, essa prova realmente é uma prova de procurador, tá? A distribuição dessas questões, eu acho que foi uma distribuição adequada, é pertinente à atividade, defendendo as disciplinas aí que parecem ser disciplinas patinhos feios, né? Agrário e econômico, são disciplinas muito importantes para a atividade. Vocês é que eventualmente não saibam disso. Mas o direito econômico, notadamente a parte de serviço público e a parte de regulação, é muito importante para a atividade. Talvez as demandas estratégicas do Estado, no mais das vezes, se concentram aí. E, para quem não sabe também, a PGE do Piauí é muito respeitada no Brasil, nas demais PGEs, nesse ponto específico. O aspecto da regulação econômica é muito forte no Piauí, sobretudo pela atuação do Leonardo, né? Leonardo Ribeiro, um cara muito bom, acho que ele é mestre pela GV, se não me engano, nessa parte de direito da regulação, e ele é muito respeitado nisso.
Inclusive, curiosamente, como eu tenho muitos alunos em muitas procuradorias, vez ou outra alguém me pede algum parecer, né, do Leonardo sobre regulação que foi feita aqui no Piauí de modo inédito ou de modo vanguardista, tá? Então, o econômico tem esse aspecto de ser uma disciplina estratégica, e agrário também, tá? Agrário também. As principais demandas de terra no Piauí, que ainda, vamos dizer assim, aqui a gente ainda tem o que se chama de primeira fase do direito agrário, né, que são disputas de terra, algo ainda em andamento. A gente não superou essa primeira fase do direito agrário aqui no Piauí, então tem muita demanda de terra, tá? Quem é de Teresina sabe que há um processo em andamento em Parnaíba, né, ali na verdade no litoral, nem sei exatamente qual que é a cidade, e está em andamento também, tá? E envolve, portanto, muito conhecimento do nosso direito agrário. Então, fazendo essa defesa das disciplinas, esse é um ponto que eu daria 10 para o edital. Tanto na escolha das disciplinas, não tem penal, não tem processo penal, que realmente aí acho bem relevante para a gente, e na inclusão dessas duas disciplinas. Então, esse é um ponto positivo. A distribuição do número de questões também me pareceu bem adequado, tá? Há pesos ali de disciplinas bem alocados, acho que o edital foi bom nisso. E, avançando para o tópico seguinte, o conteúdo programático me parece também bem escolhido. Eu passei a vista rapidamente, acho que foi bem escolhido. Civil, né, que é onde eu tenho me dedicado mais, talvez tenha exagerado um pouco, porque colocou sucessões, né? Tem só uma parte pequena de sucessões que interessa a Procuradoria, mas, de algum modo, interessa. Né? Porque a gente, mais das vezes não, quase sempre, é intimado nos inventários, né? Os arrolamentos sumários, ao final, apenas uma validação do Estado para fins de TCMD, e nos inventários a participação do Estado duas vezes. Então, o Estado é intimado duas vezes, primeiro para, enfim, ver os cálculos e tal, e depois para confirmar o valor do imposto. Então, vamos dizer assim, está justificada a entrada de sucessões. Não estou dizendo que você deve estudar, mas pelo menos está justificado, né? Sobre se você deve estudar ou não, a gente vai começar um pouco depois. Datas, último tópico aqui desse ponto. Um primeiro aspecto é que a prova objetiva está a 60 e poucos dias, se não me engano, algo como 10 semanas, né? 67 dias, talvez, se a gente tiver feito a conta errada. 10 ou 11 semanas, melhor dizendo. O que é um tempo muito curto, tá? Isso é um tempo que não dá para... Primeiro, não dá para brincar. Segundo, vai impelir aquele que está com muita vontade de passar a tirar férias, vai te impor a necessidade de estudar final de semana, vai te impor a necessidade de, eventualmente, ter que acordar mais cedo, tá? Essa data, de novo, é uma data que vai mexer na rotina de quem quer passar de verdade, tá? O candidato que quer ser diferente nesse concurso, ele vai precisar estudar mais do que ele está habituado, ele vai precisar fazer sacrifícios, tá? Esse é um ponto super relevante, falando de data, e também falando de data, já deu um spoiler, né? A segunda fase uma fase que também está muito próxima da primeira, algo como 35 dias ou 40 dias ali, um mês e pouquinho só. O que também não é um tempo razoável para se preparar. Ou seja, o que nós temos, do que nós podemos extrair desse edital para fins de conclusão? A conclusão é que o edital foi publicado para quem já está pronto, né? O edital foi publicado para quem está preparado. Então, o cara que está preparado, o cara que está pronto, gostou, né, do edital, gostou das datas, porque não há tempo para aprender, tá? Não há tempo para começar do zero, tá? Nem em termos de prova objetiva, muito menos de prova prática discursiva, tá? Então, esse é o nosso tópico do edital. Se vocês, pândegos, não têm dúvidas, eu vou passar. Acho que Lucas levantou a mão e Maria levantou a mão também.
Não sei quem está na ordem. Vai lá, Maria. Você que é mulher. Eu só tá com a mão levantada aí. Galera, quem tiver também no chat, tá? Eu não estou conseguindo ver. Eu estou acompanhando vocês pelo celular aqui e estou apresentando no computador, tá? Então, quem tiver no chat, se quiser abrir o microfone, pode abrir o microfone e perguntar. Só porque eu não estava ouvindo o áudio. A expectativa. Ah, peraí. Mas eu já consegui ouvir, tá dando ok. Só um minuto. Eu não ia ouvir vocês porque meu áudio estava cortado, né? Então, perdão aí. Se alguém falou, eu estava com áudio cortado. Desculpa. Agora eu abri o áudio. Alguém estava falando? É porque, boa tarde, eu sou Maria Aparecida. Eu tinha levantado a mão porque estava ouvindo o áudio. De repente cortou, né, a imagem, tudo saiu, mas aí deu certo, eu voltei novamente. Estou acompanhando. Obrigada. Ah, tá. Lucas, você falou alguma coisa, Lucas? Eu tenho algumas perguntas, professor. Vai lá. Sobre essa prova, mas são bem breves. Com esse peso muito atribuído a essa prova, a prova ou melhor, se atribui um peso muito grande a essa prova objetiva, até porque ela chega a ser 2 vezes o valor da discursiva. Essa discursiva, ainda assim, ela vai definir quem é que vai ficar entre os 20. Mas você fazer uma pontuação muito alta na objetiva, ela vai acabar compensando um pouco uma dificuldade na subjetiva, digamos assim. Você acha que aconteceria uma coisa dessa? Porque a subjetiva é sem consulta, inclusive. Eu não sei se eu entendi tua pergunta, Lucas. Se puder repetir. Não, o peso, assim, como você disse, você tem que focar muito agora nessa primeira fase, correto? Ok. Porque é ela que vai ter um diferencial. Certo. A subjetiva, obviamente, ela vai fazer uma definição final de quem é que vai estar entre os 20. Certo. Mas uma nota muito alta, numa primeira fase, ela acaba compensando um pouco algumas dificuldades que a pessoa tenha numa subjetiva? Sim, com certeza. Com certeza. É o que eu falei, né? A objetiva, para além de ser importante no aspecto eliminatório, ela é muito importante também, com esse peso todo, para o aspecto classificatório. Porque, veja só, sei lá, 2 disciplinas pequenas, vamos colocar aqui econômico e agrário, 10 questões. Isso já é a metade da prova discursiva. Então, ter o econômico e agrário significa 50% da prova discursiva, da prova de segunda fase, no caso, da subjetiva, né? Então, é muito, tá? E isso, inclusive, foi bom você ter falado, porque com essa disposição de disciplinas e quantidade de questões e peso, né, nessa pontuação objetiva, eu não me sinto confortável de te dizer para renegar algumas das disciplinas. Eu não posso te dizer para não estudar agrário, eu não posso te dizer para não estudar econômico, não posso te dizer para não estudar empresarial. Por quê? Porque elas vão impactar significativamente nos 20 que vão ficar lá no final. Entendeu? Então, o edital é um edital que vai, vamos dizer assim, te impor a necessidade de visitar todas as disciplinas. Ainda, lógico que você não consiga fazer isso em todos os pontos de todas as disciplinas, mas todas as disciplinas precisam ser visitadas, porque não dá para deixar nenhuma fora diante desse peso que cada uma tem na classificação final dos 20, entendeu? O cara que é bom de marcar, ele vai achar lindo esse edital, tá? Beleza? Alguém tinha falado alguma coisa antes, turma? Porque, de novo, eu estava com o áudio cortado aqui, não estava ouvindo vocês, não, né? Não interrompi ninguém, não censurei ninguém, não, né? Professor, Fale, Lucas. só uma última dúvida. Você espera uma objetiva mais no nível... Eu vi um pouco da peça da prova da PGE Paraná, mas seria mais no nível de uma PGE Paraná, assim, em termos de complexidade. Vou já chegar no próximo slide.
Ah, Aqui, não, tá certo, tá bom. vou já chegar lá. Quem mais? Danilo e Lorena. Vai lá, Danilo. Caio, só uma dúvida. Para quem está na etapa de estudar para discursiva, na discursiva da PGM Aracaju, legislação estadual, eu deixo para depois da discursiva, levando em consideração que da discursiva de Aracaju, 15 de junho, para a objetiva do Piauí, haverá um pouco menos de um mês, ou tentaria encaixar a legislação local. Tá. Eu faria isso, Danilo. Eu deixaria a legislação local para esse mês final. Mas ela vai te consumir boa parte desse mês final, tá? A legislação local ela vai te consumir, não sei qual que é a tua rotina, mas ela vai te consumir aí, se tu tiver uma rotina de, sei lá, 4 horas por dia, ela vai te consumir uns 20 dias. Então, teu mês final, ele vai ser bem ocupado por legislação local. Bem pesado, né, em lei local. Vai ficar. Porque Entendi. também é outra. Uhum. Aí, só outra dúvida. Agrário e econômico, eu tento encaixar desde agora, porque é uma disciplina que nem de longe está na PGM Aracaju. E eu Cara, sei. é uma matéria pequena. Eu vou até eu vou compartilhar com vocês, não sei se vai dar tempo, mas eu iria compartilhar com vocês um pouco também do conteúdo programático que eu espero, assim, tá? Mas Uhum. é uma disciplina pequena, Danilo. Eu acho que você fazendo um esforço ali também nesse último mês, eu acho que daria para colocar algum, se não 100%, mas pelo menos boa parte de econômico nesse último mês. E também eu teria Ah, que ver, Danilo, o seguinte, se você está bem colocado em Aracaju, se não está, porque, vou fazer a discursiva, tá, mas PGM, no mais das vezes, vai nomear ali, sei lá, estourando, não sei também, não estou lembrando aqui a quantidade de vagas, mas se você eventualmente não está tão bem colocado lá, às vezes é melhor assumir a condição de estudar logo para a PGE do Piauí com prioridade e estudar menos para a PGM Aracaju. Isso é uma avaliação que eu faria também, tá? Se eu estivesse na sua pele. Lógico, se você estiver bem colocado lá, aí não há dúvidas. Aí não tem como trocar, vamos dizer assim, o quase certo pelo bem duvidoso, né? Que é essa prova do Piauí. é que eu estou em 130 em Aracaju, né? Isso de 240 pessoas que foram, então não é Cara, tão colocado assim. vou ser sincero contigo, 130 numa PGM, eu iria direto para o estudo da PGE do Piauí. Direto. Entendi. Tá? 130, eu acho que dificilmente, só se acontecer um milagre. Lógico que tu tá, evidentemente, esperando avançar, né? Melhorar a tua posição na discursiva. Mas, se você ficar por aí, 100, 90, 80, até 80 ali, já acho bem difícil nomeação, entendeu? Então, acho que eu iria direto para o Piauí, sobretudo se você é daqui de perto, né? Se é do Piauí, se é de enfim, Maranhão, Não. Sou de São Paulo, na verdade. você é de São Paulo. Então, enfim, se PGE do Piauí também não for o teu objetivo assim macro, então faz a tua segunda fase com um pouco mais de vontade, vamos dizer assim. Então, cada caso é um caso, viu, Danilo? Não tem uma resposta pronta, não. Eu analisaria essas variáveis, colocaria essas variáveis na mesa. Certo. Isadora levantou a mão, mais 3 pessoas. Deixa eu ver aqui quem está na ordem aqui. Lorena, depois Miguel, depois Isadora. Vai lá, galera. Caio? Vai lá, Lorena. Estou te ouvindo. Caio, na verdade são duas dúvidas. A primeira, sabe dizer o motivo de, no conteúdo programático do edital, não trazer a previsão sobre a lei do processo administrativo estadual e a lei orgânica do TCE, daqui do Piauí, porque traz a previsão da lei orgânica do TCU, mas do TCE do Piauí não traz. Do TCE, acho que não precisaria mesmo. Nunca vi nenhuma questão sobre isso. Não há qualquer relevância de a gente estudar a lei orgânica do TCE, muito menos do TCU, que também entrou aí de gaiato. Mas a lei do processo administrativo estadual deveria estar. Deveria estar. Enfim, não apareceu, ótimo para nós, mas ela sim é relevante.
Está certo, Caio, obrigada. A outra dúvida, que é a última. Tem alguma indicação, assim, de site para poder conseguir localizar as legislações estaduais mais atualizadas com essas últimas alterações mais recentes? Rapaz, o pessoal pega geralmente nos órgãos do Estado. O próprio TCE, a partir também fiscal tributária no site da Cefaz. Eu fiquei até de dar uma olhada também, não sei se teve algum procurador que recentemente fez um compilado dessa legislação estadual também. Acho que vi alguma coisa na Procuradoria sobre isso. Mas fica tranquilo, porque isso vai estar no nosso curso. Tá? Isso foi encomendado. Eu pedi, fiz uma contratação, o pessoal que organiza a Vadmecum na Juspodium, e isso vai ser encomendado, a gente vai fazer essa busca para vocês que estão no curso, tá? Tá certo, tá ótimo, obrigada. Próximo, acho que Miguel e depois Isadora. Então, minha dúvida sobre o edital é sobre a questão dos títulos. Não sei se o senhor vai falar isso em outro momento. Se eu for falar em outro momento, eu deixo para perguntar depois. Pode perguntar logo, porque é uma fase, né? É uma fase do concurso. Professor, na parte assim, da especialização, né? Eles falam que vão aceitar qualquer diploma de pós-graduação de 360 horas, né? Nos termos da legislação. E fala também do certificado lá com a declaração da dissertação aprovada. Só que a legislação atual não necessariamente prevê a dissertação para você tirar o título de especialista. Né? Então, assim, né, eu estou com essa... O edital ele não exigiu a monografia, ou exigiu. Se ele tiver exigido, um abraço. Tem que fazer para dar uma olhada aqui. O que não ficou claro para mim foi essa exigência, se houve ou não, né? Porque ele só fala do certificado de acordo com... Não, eu acho que na magistratura é de certeza que é necessária a monografia, tá? Por uma resolução do CNJ. Mas para a gente aqui, o que vai reger é o edital. Se o edital não pediu a conclusão do curso com monografia, então não vai poder exigir depois. Até porque, como você bem ressaltou, para você ser especialista hoje, você precisa concluir com monografia. Não, mas aqui tem. Eu estou vendo aqui, tem monografia, viu? O item é certificado de declaração de curso de pós-graduação, monografia aprovada. Então tem que concluir com monografia. E a outra dúvida que eu fiquei é como é que a gente procede com o estudo da lei local, né? Já que lei local vai está no segundo tier ali de matéria com mais questão, né? Mais questões. Acho que primeiro vai ter questão difusa dela. E aí o que eu queria saber é como proceder um estudo se a gente não tem muitas questões sobre esse tema, né? Nós vamos falar que sobre vai isso. ser tão valioso, né? Nós vamos falar sobre isso. Está nos próximos slides, viu, Miguel? Vou falar sobre isso. Mas eu não vou falar agora. Está nos próximos slides, eu abordo essa tua dúvida lá. Beleza? Beleza. Próxima, a Isadora. Já foi respondido, Caio. Obrigado. Tá. Tem mais alguém aí? Mão levantada, não, né? Deixa eu ver aqui. Danilo, de novo? Ou é outro Danilo? Não, eu não levantei a mão, não. Peraí. Tá levantado sequer. Como? Pronto. Então vamos nós, galera. Vamos avançar aqui. Tem mais 2 pontos para a gente tratar, né? Minha expectativa sobre a prova, enfim, sobre alguns pontos. E eu vou iniciar falando o seguinte para vocês. Eu não gosto de pensar, enquanto candidato, em expectativa de nota de corte, tá? Muitos alunos perguntam, qual que vai ser a nota de corte? Cara, isso tem uma infinidade de variáveis que não dá para você parametrizar a tua preparação com base em elucubrações sobre futuro que ninguém tem condição de prever, tá? Então, eu não traçaria a minha preparação pensando numa possível nota de corte, tá? O que eu, Caio, faria?
eu faria uma preparação pensando numa meta minha pessoal, tá? E aí depende, qual que é a meta pessoal? Depende de cada um dos alunos. Se você falar que a minha meta pessoal é uma aprovação na prova objetiva, aí o que eu, Caio, traçaria como não nota de corte, mas uma nota de segurança, tá? Uma nota de segurança que vai parametrizar a minha preparação, tá? Para essa prova do Piauí, que tende a ser uma prova difícil, tá? Que é uma outra expectativa minha, eu acho que vai ser uma prova difícil, respondendo aqui que foi perguntado aí, tem uma pessoa que perguntou aí, deixa eu só tirar esse negócio do WhatsApp aqui que está fazendo barulho. Eu acho que vai ser uma prova super difícil, tal qual foi a minha prova. A minha prova de 2014 foi uma prova muito difícil. Para vocês terem ideia, o primeiro colocado da minha prova, na prova objetiva, ele acertou 82 questões, tá? Eu acertei 70 e poucos, acho que 74 questões. Então, foi uma prova realmente difícil. E acho que isso tende a se repetir aqui na nossa prova do Piauí, tá? De 2025. O que eu faço também, né? Para ter um dimensionamento dessa nota de segurança. A primeira coisa que eu faço é responder a última prova, tá? E eu tenho que ter uma nota que me, vamos dizer assim, que me permita, hipoteticamente, ter passado na última prova. O que eu não sei se ficou claro, acho até que não ficou, para falar a verdade. Mas o que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte, bom, eu tenho que fazer a prova passada em casa e eu tenho que ser capaz de passar nela, tá? Esse é um primeiro ponto, é um primeiro desafio. Então, se a última prova do Piauí, acho que o corte foi algo como 68 pontos, se eu não me engano, eu tenho que fazer em casa e tenho que superar aquela prova, tá? Isso já me dá um norte para dimensionar minha nota de segurança. Outro ponto, outro critério que vai me permitir ter uma nota de segurança para eu traçar a minha preparação é fazer as últimas provas de procuradoria da banca, tá? Então, fazer PGE Paraná, PGE Rio Grande do Norte, PGE Pernambuco, tá? E também ser capaz de passar nelas, tá? Então, qual foi o corte no Paraná, qual foi o corte no Rio Grande do Norte, qual foi o corte no Pernambuco, e correr atrás para também ser capaz de passar nelas fazendo essa prova em casa, tá? E um outro ponto bom, agora eu vou fazer a média. Pô, se no Paraná foi, sei lá, 70, no Pernambuco foi 80, no Rio Grande do Norte foi 75, qual que é a minha nota de segurança? Bom, minha nota média deu 75. Fazendo aqui um exemplo. Minha nota de segurança, que é a nota que eu vou, vamos dizer assim, parametrizar minha preparação, tem que ser uma nota com uma gordurinha ali, pelo menos de 3 pontos. Então, eu vou fazer uma preparação que me permita acertar 78 pontos, ou 80 pontos. Tá? É mais ou menos isso. Todas as provas que eu fiz, eu não fiz muitas, eu fiz 4 provas, mas todas elas eu fui com uma nota de segurança, que eu, vamos dizer assim, que tracei em casa. Bom, eu vou fazer PGE do Piauí, eu tenho que ser capaz de acertar 75 pontos, né? Eu vou fazer cartório Maranhão, tenho que ser capaz de acertar pelo menos 75 pontos. Enfim, e assim eu fui traçando as minhas notas de segurança, tá? Eu acho mais factível, mais objetivo, mais real pensar nisso do que ficar elucubrando nota de corte. Porque a nota de corte no Piauí pode ser alta e pode ser baixa. A depender de quê? Do nível da prova, a depender da quantidade de concorrentes, que eu acho que tende a ser baixa, tá? Tende a ser baixa por conta de que esse edital não é um edital para forasteiros, é um edital que vai assustar quem é de fora, tá? Vai dizer assim, pô, aqui que eu vou fazer essa prova, só vai ter 20 classificados finais com uma extensão de conteúdo absurda e uma prova daqui a um mês, ou daqui a 2 meses. Então, é um edital que tende a ter uma concorrência baixa, um nível de dificuldade de prova alto, acho que isso vai acontecer, tá? E aí isso vai, vamos dizer assim, mexer significativamente na nota de corte. Se fosse só a baixa quantidade de aprovados, que são 65 para a segunda fase,
eu ia te dizer que a nota de corte ia ser superior a 80. Eu ia dizer assim, porra, com 65 aprovados, a nota de corte pode mirar aí no 80 pontos, 85 pontos. Mas eu acho que vai ser bem menos. Por quê? Porque, de novo, concorrência baixa e nível de dificuldade da prova alto. A minha prova de 2014, passariam, eu acho que 88 candidatos, alguma coisa assim. Tá? Não é muito distante da prova de vocês, passam 65. E eu lembro que a nota de corte nossa foi abaixo de 70. Tá? Aquela época foi uma prova que teve uma nota de corte ali próxima, não sei se foi 68, 69. Eu sei que eu fiquei uns 5 pontos do corte, né? E eu fiz algo como 74. Então, veja só, mesmo tendo poucos candidatos habilitados para discursiva, 80 e poucos candidatos, a nota de corte foi abaixo de 70. Então, não dá para eu cravar qual que vai ser a nota de corte, especialmente por conta do nível de dificuldade, que na minha prova foi alto. Então, nós tivemos lá muita questão de legislação local, 13 questões. Acho que isso tende a se repetir na prova de vocês, tá? Porque vocês já têm 10 questões concentradas e a previsão de leis estaduais em outras disciplinas. Tá? Então, acho que vai ser aí algo como 13, 14 questões ou 15 questões de legislação local no total. E também por conta das disciplinas, porque ninguém que estuda para a procuradoria é expert em agrário, em econômico, e evidentemente, em legislação local. Então, só aí a gente está falando de 20% da prova. Então, 20% da prova está todo mundo zerado. Mesmo o cara que é muito avançado, ele está zerado tal qual você, que eventualmente seja iniciante, em 20% da prova. E esse também é um fator que derruba a nota de corte, tá? Então, sendo bem objetivo aqui com vocês, se eu estivesse na pele de vocês, eu miraria uma nota de corte, uma primeira nota de corte ali superior a 75, se você ainda é alguém intermediário, alguém que ainda não passou em provas objetivas, né, e que precisa ter, portanto, o pé no chão, eu miraria 75 pontos, seria a minha nota de segurança que eu parametrizaria a minha preparação. Se, por outro lado, você é alguém mais avançado, tem mais experiência em provas e tal, eu miraria uma nota de segurança superior a 80. Ficaria ali, bom, eu vou mirar 80, 85 pontos para realmente, além de ter uma segurança na aprovação, já contabilizar aqueles pontos finais dos 20 últimos, né? Como eu falei para vocês, a pontuação da objetiva também ela é muito incremental da nota final, daí porque você tem que se preocupar com esse aspecto também. Mas lógico que o cara que é iniciante, que ainda não passou, ele tem que ter o pé no chão e tem que se contentar. Pô, nunca passei, estou aqui ainda batalhando e tal, eu não tenho como firmar uma nota de segurança superior a 80. Eu não vou sair do nada e fazer 80. É muito difícil, tá? É muito difícil. Vez ou outra aparece alguém que consegue isso do nada, aparece do nada, mas isso não é o comum, tá? Beleza, Pândicos? Vamos nós aqui. Eu tracei aqui também nesse slide o seguinte. O fiel da balança. Que é isso aqui, o fiel da balança. Confesso que nem lembro mais por que eu coloquei isso aqui, mas eu estou querendo lembrar, né, que se refere à legislação local, tá? A importância da legislação local tende a ser um ponto super, super importante na prova de vocês. Acho que foi isso que eu pensei quando eu escrevi isso, tá? Nomeação, expectativa de nomeação. Esse também é um ponto positivo desse concurso em especial, porque, diferente do meu, a despeito de haver um desejo de nomear poucas pessoas, como eu disse no começo da nossa conversa, esse desejo é acompanhado de também desejo de nomear rapidamente. Então, eu acho que final do ano já é uma expectativa de nomeação. Nós estamos em abril, então é resolver a vida em 8 meses, tá? É algo bem rápido, algo que pode ser um super diferencial competitivo para quem tem essa necessidade de resolver a vida rápido, tá? Então, acho que a nomeação vai ser também igualmente rápida, porque o concurso vai voar. O concurso ele vai se resolver, galera,
em basicamente ali 40 dias. Ele vai se resolver de 13 de julho a 17 de agosto. Pronto, acabou o concurso, não tem mais o que fazer. É entregar os títulos, né, evidentemente, mas não tem mais provas. Então, é um concurso que vai se resolver rápido. E a expectativa de nomeação, portanto, também é esta, tá? Dúvidas? Caio, só mais uma pergunta, dessa vez quanto a nível de prova. Eu Sim. recordo de algumas questões da prova objetiva do seu concurso que resolvi faz um tempo já, mas eu lembro que, levando em conta que a banca é Sebrasp, e foi Sebrasp no teu também, eu lembro que o nível da questão realmente era algo que fugia até do padrão da banca. Sim. Porque a maioria das questões do Sebrasp é algo muito assim, decoreba de lei, decoreba de tese jurisprudencial. Uma dúvida que fica por acaso, a própria carreira tem influência na elaboração das questões também? Porque foi essa a impressão que eu tive, porque parecia um nível assim até um tanto quanto diferente do padrão do Sebrasp. Cara, eu não tenho qualquer informação interna. Aham, Eu escutei alguma coisa sobre o meu concurso, né? Depois que a gente foi aprovado, a gente sabia aham, todo ali, também não sei se é verdade, mas, enfim, boatos ali uhum, de bastidores, a gente soube que enfim, a gestão pediu, né, realmente que a seleção sim, fosse dura e tal, que fossem abordadas muitas questões locais, porque, curiosamente, a antiga gestão, ela tinha um certo preconceito, né, com o pessoal que morava fora e tal, e aí uhum, se entende, né, não sei se isso faz sentido, mas se entende que quanto mais localizado for o concurso, em termos de cobrança de questões locais, mais vai prestigiar quem é da casa. aham, Eu acho que pode ser que tenha um quê de verdade nisso, inclusive porque na nossa apresentação lá, né, e isso eu vi, então posso falar, sim, a primeira pergunta que foi feita foi essa, né? Quantos piauienses tem aqui? Né? Você é de onde? Você é de onde? Você é de onde? Para uhum, ver, talvez, se a estratégia, né, realmente se confirmou. Mas, assim, fica no nível da desconfiança, viu, Danilo? Não posso dizer entendi, nada. Acho que pode ter aham, pedidos, pode ter pedidos. Cara, mas, assim, é algo que quem vai realmente definir o peso vai ser o Sebrasp, ainda que haja o pedido. Porque aham, fácil ou difícil é um conceito aberto, né? uhum, certo, Mas eu acho que tende a se repetir, viu? Eu olharia muito o nível da minha prova, porque eu acho que tende a se repetir. E vou, sem querer parecer, né, mais do que eventualmente eu seja, e também os colegas que foram aprovados, o meu concurso foi um concurso que realmente selecionou muito bem. A turma que entrou é uma turma super qualificada, procuradores muito bons, advogados muito bons. Então, acho que deu certo em termos, pelo menos escolheu realmente os melhores, né? Ou os melhores no momento, pelo menos. Acho que foi bem isso. Que mais? Dúvidas, Maria? Oi, Caio, dá para me escutar? Te ouço. Pronto. Eu queria perguntar sobre o que é que tu acha. Vai ter essa prova da PGM Campinas, né? Que saiu o edital já faz um pouco mais de um mês. E aí, a prova da PGM Campinas está 2 semanas antes da PGFLI. E, Certo. assim, não sei, tem aqui muita gente com níveis diferentes de experiência, né? Eu sou concurseira iniciante e me inscrevi para fazer a PGM Campinas. E aí, como eu sou daqui de Piauí, né? Não vou deixar de fazer PGFLI. Eu queria saber se, para quem vai fazer PG em Campinas e tal, tu teria algum dica de como encaixar, porque o edital da PG em Campinas fica até assim, meio bobo em comparação com o edital da PG Piauí, né? De tanto menos matérias que tem. Eu queria saber Rapaz, se tem, tipo assim, alguma dica em específico em relação a cara, isso. eu vou te falar uma coisa, viu? Eu, no Piauí, sendo piauiense, esperando esse concurso, eu não olharia nada, absolutamente nada, que não o concurso do Piauí, tá? Ah, dá para conciliar. Cara, esse concurso demorou 11 anos para sair, tá? Talvez o próximo seja mais rápido, até por conta da quantidade de aprovados.
Mas, assim, bicho, sendo Piauí, tu é do Piauí, eu iria com 200 para o Piauí. Eu esqueceria o resto, podia ser até que eu viajasse para fazer Campinas, mas com base no edital do Piauí, que já é muito difícil de ser cumprido em 65 dias ou 70 dias. Imagine conciliando com outra coisa. Aconteceu comigo, a época em 2014, né, foi a minha prova, a mesma coisa, só que não era PGM Campinas, era PGM São Paulo, que era ainda melhor, com concurso, muito mais vagas, e muitos colegas, inclusive, tentaram conciliar. Eu disse, bicho, eu não vou ficar em casa, eu vou me fechar e vou dar meu máximo para a PGE do Piauí. Tá? Porque, de novo, me parece que seja uma carreira fim, né? Tanto para ti como para todo mundo que é piauiense que vai fazer procuradoria aqui. Então, eu não trocaria essa chance por nada. Tá? E muito menos tentaria conciliar, para falar a verdade. Mas isso diz, inclusive, para pessoas que ainda não estão passando em primeira fase, que é o meu caso, ainda estou na expectativa. Para todo mundo. Para todo mundo. Porque esse teu nível de iniciante, ele vai ser iniciante para a PGE do Piauí e vai ser iniciante para Campinas. Tu não vai chegar em Campinas com outra estrutura só porque tu vai fazer Campinas. Então, tu vai ser iniciante aqui e lá. Tá? Para ser iniciante aqui e lá, eu iria ser iniciante em casa. Tá? Entendi. E aí, lógico que eu depois, eventualmente, não desse certo aqui, eu pensaria, lógico, nos próximos concursos. Mas antes desse, eu não colocaria nada. Absolutamente nada. Tá? Lígia. Boa noite, Caio. Tudo bem, Lígia? Tá me ouvindo? Te ouço. Caio, existe a expectativa, meio que você já respondeu essa pergunta, mas existe uma expectativa de aproveitarem além da lista ampla, porque tem sido uma tendência aqui nos concursos do Estado, limitação de cadastro de reserva, né? Se existe essa possibilidade, seria uma quebra de cláusula de barreira? Seria assim? Já que são 2 por mais 2, ou você pensa mais, aposta mais que eles realizariam um concurso em um menor tempo, outro concurso? Cara, eu vou ser sincero contigo, Lígia, eu não acredito nessa possibilidade. Tá? Primeiro porque, lógico que essas 20 vagas totais foram deliberadas, isso aí não saiu do nada. A Procuradoria poderia ter optado por abrir até 10 vagas, né, mais 28 cadastro de reserva, totalizando 38. Então, se eu, Procuradoria, posso totalizar 38 no edital e coloquei 20, então eu já deliberei, então eu já decidi. Seria uma contradição em termos, né, uma contradição nos próprios termos, eu ter deliberado por 20 e depois ir para 38. Lógico, pode ter pressão, pode ter não sei o quê, e permitir que isso aconteça, mas acho difícil. Acho que no Piauí teve isso, né, isso inclusive foi objeto de lei estadual, no caso do concurso da polícia. O concurso da polícia aproveitou ali os excedentes, para além do cadastro de reserva, teve um negócio assim, inclusive foi objeto de legislação. Mas eu não acredito nisso, viu, Lígia? Não acredito, sinceramente, não trabalharia com essa hipótese. Já que você falou dessa parte aí da questão do quantitativo, né, eu conversando com alguns colegas, eles pensaram na possibilidade de impugnar o edital em relação a isso, tem fundamento? Lógico, tem fundamento. Outra coisa no site, desculpa interromper, não tenho eu não sei se eles vão abrir, mas nós não achamos no edital onde falaria sobre essa parte da impugnação do edital e não tem lá no site, né, o link para que seja feito, onde seria feito isso. Se não tem, o jeito instigar o órgão diretamente. Entra com um requerimento direto na Procuradoria, impugnando o edital, e aí lá eles formalizam. E aí, lógico, o que é que vocês vão impugnar? Vocês vão dizer que está errado porque era para ser 38 e só foram 20. Não é esse o fundamento, porque o decreto permite a discricionariedade administrativa. Só que vocês sabem e aprendem que a discricionariedade administrativa, ela se submete, né, a alguns critérios. Se submete a critérios de razoabilidade, se submete a critérios
de comportamento que não pode ser contraditório, mesmo sendo ato discricionário, ele se submete à teoria dos atos próprios também. Então, vocês iriam, acho que por aí. Lá, órgão público, PGE, o decreto permite que você, PGE, abra até 38 vagas totais. E o edital trouxe apenas 20 vagas. A despeito, e embora eu saiba que isso está dentro da discricionariedade administrativa, parece irrazoável, desarrazoada essa opção de 20. Aí você fundamenta. Por quê? Um dos critérios é que há mais de 20 cargos vagos na classe de substitutos. Eu acho que tem. Acho que são, não me engano, perto de 30. Então, pelo menos até aí eu já conseguiria argumentar. Tá? Outra coisa, não houve motivação, né? A despeito de ter motivo, pode ser que não tenha havido a motivação para reduzir essa quantidade de 8 para 20. E aí você argumenta esses pontos relacionados à irrazoabilidade. Tá? Eu iria por aí, e já sabendo que pode vir uma resposta dizendo que este pedido é improcedente porque o ato é discricionário, e sendo discricionário, na administração teria toda essa possibilidade, tá? Então, é uma possibilidade, assim, é um argumento, mas passível de uma resposta tramontina, né? Rápida, seca e amolada. Beleza? Vamos nós, Pânicos. Obrigada. Expectativa, então aqui já... Aí vamos aqui, parte principal da aula, né? Nós temos avançado. O plano ideal, e aqui eu dividi para o candidato ideal e para o candidato não ideal, tá? Eu sempre faço isso, estou falando disso pela primeira vez nesses termos, nessas palavras, mas eu sempre faço isso nas mentorias que a gente faz com os alunos, e essa é uma toada muito própria minha, tá? Eu não converso, eu não dou fórmulas para aluno, ou orientações ou mentorias para alunos, sem antes saber quem é o aluno, tá? Então, saibam que de mim não vai vir, vamos dizer assim, fórmulas prontas, porque eu sempre divido o candidato pelo seu nível. Então, esse é um ponto importante. E o plano ideal, ele pode ser para o candidato ideal, que, segundo a minha acepção, cumpre esses requisitos, esses critérios que eu estou traçando aí no slide para vocês. Lógico que, falando de ideal, eu posso estar tanto mais próximo quanto menos próximo. E quanto mais próximo do ideal eu tiver, melhor. Tá? Então, você que está olhando esse slide, pode se encaixar em 2 desses 6 tópicos, ou pode se encaixar em 3 dos 6, ou nos 6 dos 6, que é o mundo realmente ideal. Tá? E quem é esse candidato ideal? É o cara que já tem base, que já estudou núcleo duro algumas vezes, que está abusado de estudar direito administrativo, constitucional, não precisa mais estar revisitando essas disciplinas. Para ele basta fazer questões, tá? Então, esse cara, para o núcleo duro, ele reduz a sua preparação à revisão a partir de questões, tá? Ele tem contato, se não total, mas pelo menos com a maioria das matérias periféricas. Então, ele já conhece ali os principais assuntos de ambiental, ele já estudou trabalho, processo de trabalho, financeiro, pelo menos os principais assuntos, ele já estudou também. E, com isso, ele tem uma pendência ou uma brecha aberta muito baixa ou pouca, né? Que é a brecha que todo mundo tem ou terá para esse concurso, como eu disse para vocês. Lei local, agrária e econômica. Então, se o cara olhar esse edital e dizer assim, bom, só está faltando isso, então, esse cara é um cara que tem um perfil de ser um candidato ideal, tá? Esse candidato ideal também é alguém que se preocupa com a jurisprudência, e eu falo sempre disso, notadamente nos nossos cursos extensivos e pré-editais, porque a jurisprudência é uma disciplina, galera, não adianta. Se você não considera a jurisprudência uma disciplina e, portanto, não tem contato com essa disciplina toda semana, ou pelo menos quinzenalmente, você está errando. E isso tem que ser feito no teu estudo pré-edital. Não adianta você querer agora, faltando 65 dias para a prova, querer estudar a jurisprudência dos últimos 2 anos.
Não vai conseguir, não entre por aí, porque não vai dar certo. Tá? Então, esse cara, que é o cara ideal, o candidato ideal, ele já vem para essa preparação de pós-edital com esse background jurisprudencial. Ele já vem com essa bagagem de jurisprudência que vai permitir que ele tenha condições de simples revisão, tá? Falando de revisão, esse candidato ideal também é um candidato que tem material de revisão. Ter material de revisão não significa necessariamente ter resumos prontos. Significa que ele já estudou um material, seja PDF, seja impresso, seja livro, e tem esse material organizado, riscado, rabiscado, anotado, esquematizado, e que, portanto, lhe permite fazer revisões rápidas de disciplinas, inclusive disciplinas inteiras. É o cara que olha assim, bom, hoje eu vou estudar e revisar direito administrativo, hoje e amanhã eu termino todo o direito administrativo da minha revisão. Direito constitucional, eu vou tirar 2 dias e reviso tudo. Direito tributário, eu tiro 1 dia e reviso tudo. Esse cara é o cara que tem material de revisão e que só consegue fazer isso nessa velocidade por essa razão, porque ele tem e preparou o seu próprio material de revisão, tá? E, preferencialmente, não obrigatoriamente, esse candidato, ele tem aprovações, porque ter aprovações é algo positivo em termos de experiência, né, de prova, em termos de segurança, autoconfiança, de já ter encontrado pela primeira vez o caminho da aprovação, tá? Este último ponto, eu ressalto o advérbio preferencial, porque, de novo, não é mandatório, tá? Inclusive, esse último ponto é curioso, porque minha experiência pessoal, eu ouvia muito isso. O fulano de tal, que é procurador federal, que tá, vai fazer. Já é uma vaga séria, tá? O fulano de tal passou, não sei aonde, é uma vaga séria. E tu, Caio? Rapaz, eu estou no 8º período. Será que alguém aposta em mim? Dificilmente, né? Dificilmente. Mas deu certo, tá? Eu não quero que você pense que, é porque eu caio, mas, assim, você que não tem aprovações, sobretudo você que não tem aprovações e mora no Piauí e deseja muito essa carreira, você tem algo especial que talvez alguns aprovados não tenham, né? Que é exatamente esse, vamos dizer assim, essa paixão, esse desejo mais acentuado de passar no Piauí. Então, a despeito de você ser iniciante, você piauiense, e você que quer muito essa carreira, você tem algo a mais aí que deve te sacudir por dentro e fazer com que você estude mais, e fazer com que você tenha performance que você ainda não teve em outras provas, em outros concursos. Às vezes você não passou em nada, mas vai ver, você fez, enfim, você não fez uma preparação super concentrada, você não se enclausurou, você não se fechou, e que agora você vai fazer isso, porque você está na sua terra. Então, o aspecto geográfico, ele pesa muito, e eu vejo muito isso. Vi no Piauí, né, quando passei para o procurador, e vi também agora no Maranhão, porque também, curiosamente, eu tenho esses 2 estados como estados meus, né? Então, quando você vai para um concurso desse, que é no seu estado, você vai com 200, né? Você tira férias, você estuda de madrugada, você acorda mais cedo. É diferente de você fazer um concurso qualquer. Eu sou iniciante e vou fazer, sei lá, PGE Paraná. Bom, vou estudar, mas você não vai com aquele sentimento de que você está fazendo o concurso da sua vida, tá? E é curioso porque isso aconteceu comigo nas situações que eu prestei prova, né? Eu fiz 4 provas na minha vida, 2 provas de preparação e 2 provas de vida, que eu considerava provas da minha vida. PGE Piauí, Cartório Maranhão, provas da minha vida, e 2 preparatórias para cada uma delas, PGE Bahia e TJ Santa Catarina, cartórios também, né? E você vê que é diferente. Quando eu me preparei para a Bahia, eu fui, estudei e tal, mas, bom, fui assim, não fui com aquele brio, com aquele negócio, com aquele coração realmente de que tudo. E TJ Santa Catarina, né? Fui aprovado também nesses 2, mas também não foi algo super disruptivo. Passei ali longe das vagas, em Santa Catarina fiquei, acho que 15 ou 16, cartório, e na Bahia eu fiquei lá em 100 e pouco. Então,
resultados, assim, mais um... Ali no Maranhão, que eu dei tudo, foram resultados muito significativos, né? Muito significativos. Por quê? Por conta desse aspecto geográfico, pessoal, de sentimento de terra diferente, tá? Então, esse preferencial aí, de novo, ele tem que ser observado, sobretudo para você aí que talvez tenha recebido um banho de água fria desse edital, que parece ser um edital bem destinado para quem está pronto, mas se você se sacudir aí por dentro, pode ser que você consiga, vamos dizer assim, foi a minha situação e conseguir, tá? Deixa a banca te reprovar, você não pode entrar reprovado. Se for para entrar reprovado, não entre. Eu tenho muito disso também. Ah, vou lá e tal, tô assim, bem meia bomba aqui e tal, vou... Cara, nem vai. Eu sou um cara que só entra para ganhar, tá? E vocês têm que aprender isso comigo. Vocês já aprenderam um bocado de coisa comigo. Vocês têm que aprender um pouco desse brilho, dessa necessidade de querer vencer, tá? Se for para ir mais ou menos, não vá. Procure outra coisa para fazer. Se for para entrar, entre com 200, doe seu máximo, porque é difícil passar em concurso. E mais difícil ainda, ou quase impossível, é para aquele candidato que já se reprova antes de fazer a prova, tá? Beleza, pânicos? Plano ideal para o candidato não ideal. Ah, tá, vamos lá, né? Nem disse o plano aqui ainda. Só falei do candidato. Então, esse é o candidato ideal. Qual que é o plano para esse cara? Qual que é o plano para esse candidato que é ideal? O que eu faria, né? O plano ideal para esse candidato ideal é um plano que ele vai ter que partir direto para as especificidades do edital. Por quê? Porque esse cara não está mais preocupado com o administrativo, ele não está mais preocupado com o funcional, ele está preocupado em tão somente fechar as brechas do edital. E isso significa o quê? Estudar as partes específicas que ninguém sabe, que todo mundo está zerado, como eu disse para vocês, né? Agrário, econômico e legislação local, já entraria de imediato na preparação desse cara. E isso consumiria, né? Essa missão consumiria aí o primeiro mês, pelo menos, tá? Estudar logo o que ele não viu, as brechas que estão abertas. Essas brechas são brechas de disciplinas, como eu disse para vocês, pelo menos essas 3, que significam aí 20% do edital, e também brechas dentro de disciplinas. Porque, por exemplo, civil, tem um bocado de legislação lá em civil que certamente, mesmo o cara avançado, ainda não viu. Processo civil, eventualmente tem alguma legislação lá também que ele não viu. Então, ele vai olhar o edital, e ele vai olhar o edital com um olhar mais fino, tá? De buscar ali, dentro dos pontos do edital, o que ele ainda não estudou, tá? Então, é algo mais fino mesmo, tá? Então, o candidato ideal, ele parte direto para isso, para fechar as suas brechas, fechar as especificidades do edital e joga a revisão do núcleo duro lá perto da prova, a penúltima semana, eu faria isso, a penúltima semana da preparação, eu jogaria o núcleo duro, tá? E faria uma revisão do núcleo. Então, eu faria revisões a partir de questões e depois eu revisaria. Tá? Então, eu tiraria uma semana para revisar as 4 disciplinas, funcional administrativo, processo civil e tributário. Ah, Caio, mas é impossível ver 4 disciplinas em uma semana, e as 4 maiores. Lógico que é impossível para quem não tem material de revisão e para quem não tem base. Então, estou falando para o candidato ideal, que já estudou isso aí, que já é bom nisso aí. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer questões. Tá? E o que eu faria? Tiraria 7 dias, eu conseguiria fazer em 7 dias algo como 500 questões, tá? Faria 500 questões envolvendo essas 4 disciplinas. E aí, revisaria essas disciplinas a partir de questões, evidentemente, com a necessidade absurda de correção. E isso, de novo, eu encaixaria na penúltima semana de prova, porque na última semana de prova, aí é mais uma revisão passiva mesmo, tá? Beleza? Vocês me ouviram, né? Espero que sim. Ah, e outra coisa, esse candidato ideal, ele não tem mais necessidades de compreensão.
Ele está no nível de simples memorização, tá? E, Caio, que viagem é essa? Isso significa, galera, que esse candidato ideal, ele precisa simplesmente decorar. Ele está numa fase de revisão para decorar. Por quê? Porque compreender, ele já compreendeu. E aí, essa memorização dele, lógico, exige ferramentas de memorização, lei seca principalmente, tá? Então, esse candidato ideal, ele vai partir muito para a lei seca, muito para a lei seca. Então, a lei seca vai consumir boa parte da preparação deste candidato ideal, tá? Então, em termos de ferramenta, esse cara ele vai ver muita lei seca e muitas questões e teses de jurisprudência, incluindo as teses simuladas, que muita gente esquece, tá? Então, tem que ter esse cuidado também. Pouquíssima doutrina, esse cara não vai ver doutrina, esse cara não vai ver aula, ou vai ver muito pouca aula, tá? Vai ver uma aula ou outra ali, talvez de agrário, de econômico, aula sobre concorrência, talvez, acho que, inclusive, eu recomendaria fazer isso. E, de novo, concentrar essas ferramentas, sobretudo, nas disciplinas que ele ainda não viu e nas brechas que estão abertas dentro das outras disciplinas, tá? Aqui eu estou falando, por exemplo, para candidatos ex-pândegos, como a Lorena, que está em vias de ser procuradora do Estado de São Paulo, tá? Então, candidatos nesse nível aí, é basicamente isso, viu, Lorena? Portanto, não me peça mentoria individual, porque eu já disse o que eu tinha para dizer para ti agora, tá? Então, já aprendeu. Beleza? O que mais? Vocês estão me ouvindo, né? Vocês têm dúvidas nesse primeiro slide aqui, turma? Professor, uma dúvida. Quando o senhor fala assim de leitura de lei seca, como que seria essa leitura de lei seca? Ela seria Aqui leitura é imersão. Aqui é imersão. Aqui não é estudo Tá. de lei seca por tema. Estudo de lei seca Tá. por tema você já fez no pré-edital. Agora é pegar, sei lá, o decreto 3365, ler do 1 ao último. Pegar a lei de licitações do 1 ao último. Pegar a Constituição do 1 ao último. Pegar a LRF do 1 ao último. E assim vai. Imersão de lei seca. Agora não tem mais estudo fofinho de estudar lei seca por tema. Essa pegada já foi. Tá? Agora é imersão de lei seca. O que você deve fazer na lei seca é o seguinte, é estudar a lei seca, vamos dizer assim, de uma forma sistematizada, tá? É olhar o sumário, entender do que a lei trata, folhear essa lei antes de começar a estudar, tá? Depois que ler a lei seca, eu sempre faço isso, eu coloco um papel em branco e rabisco o que eu aprendi daquela lei em termos estruturais, né? Bom, aqui está a lei de licitações. A lei de licitações tem basicamente aqui 3 partes. Uma primeira parte sobre licitações, a segunda parte sobre contratos, a última parte sobre dispositivos penais, né, ou alguma coisa ali do tipo. E aí, o que eu vou aprender na primeira parte, o que eu vou aprender na segunda parte, o que eu vou aprender na terceira parte. Pronto. Aí esquematiza aquilo ali e pronto. Tá? Inclusive, essa história da esquematização, ela já deve ter sido feita, né, no pré-edital. Talvez para esse pós-edital também não há tempo para isso. Mas o fato é que a lei seca agora, no pós-edital, é imersão, tá? Eu diria, e eu falando de mim, eu coloco uma boa média pós-edital, uns 80 artigos por dia aí, tá? E eu sou lento, mas pós-edital é mais ou menos isso. Pré-edital, a gente pode falar aí de talvez metade disso, tá? Beleza? Outra dúvida, professor, é com relação ao material. Oi, tá me ouvindo? Com relação ao material, quando o senhor diz assim, revisão de material, o senhor fala assim, quando a gente está fazendo a revisão por questões aí relacionadas àquele assunto, a gente retorna para o material, é isso? Ou fazer uma revisão mesmo do material? É duas formas de fazer revisão de uma matéria que você está seguro. Tá? Estou seguro em constitucional. Como é que eu reviso? Você tem 2 formas. Ou você faz uma revisão direta, ou você faz inversa. Inversa. Faz questões, abre lá o filtro. Sebrae, Procuradorias, responde 50 questões sem filtro de questão. Ou sem filtro de assunto. Tá? Responde as 50. Depois que fez isso, corrige. E aí, na correção, você usa seu material. Tá? Pode ser teu vadimécum, pode ser a tua Constituição, pode ser, se for um tema doutrinário, a revisão do teu material teórico. Então, você só foi para o material em pontos específicos de erro.
tá? Esse é um tipo de revisão para quem realmente está muito bom na disciplina. Eu já faria isso. E a outra forma é a direta, de você primeiro folhear o teu materialzinho lá, teoria da Constituição, norma constitucional, poder constituinte, hermenêutica, controle de funcionalidade, poderes, enfim. Você vai passando, folheia tudo, isso vai te consumir um dia todo, no outro dia você faz questões. Também é uma forma. Aqui, nessa segunda forma, você gasta mais tempo, tá? Mas você também tem, vamos dizer assim, um contato cronológico com a disciplina maior. Você passa mais tempo na disciplina. Eu só faria esse tipo de revisão no primeiro mês do teu pós-edital. Primeiro mês, 45 dias do teu pós-edital. Os últimos 15, 20, 30 dias, não dá para fazer isso. Nos últimos 15, 20, 30 dias, é o que eu chamo de revisão realmente pré-prova. E aí eu costumo inverter. Costumo fazer uma revisão a partir de questões, tá? Certo. Beleza? E, de novo, eu estou Obrigada, falando aqui para professor. um candidato ideal, tá? Inclusive alguém que seja iniciante, que não tem material de revisão, que não está habituado com isso, pode ser, inclusive, que não esteja entendendo muito bem do que eu estou falando, e às vezes pode entender que eu estou exagerando em termos de quantidade de horas por disciplina, tá? Beleza? E o candidato não ideal, quem é esse cara? O candidato não ideal, ele é iniciante, ele não estudou ainda o núcleo duro, ou está estudando, é o cara que está ali por obrigação tributária, está ali estudando ainda poderes, está na metade administrativo, enfim. Ele nunca estudou as matérias periféricas, nunca teve contato com trabalho, processo de trabalho, financeiro, civil, é o cara que não está atualizado na jurisprudência, eventualmente vê uma jurisprudência ou outra, ou olha a jurisprudência só no trabalho, tem muita gente que é assim, pensa que está atualizada na jurisprudência, não está. Ele não tem material de revisão, ele não tem aprovações pretéritas, ou, pior do que isso, nunca fez provas de procuradorias, ou não fez nos últimos 2 anos. Tá? Esse cara é o candidato que eu apostaria minhas fichas para passar? Não. Não. Esse candidato na banca de apostas, ele não vai ter apostas. Tá? Mas, pode ser que seja um azarão, pode ser que ele nade contra a maré, pode ser que ele faça o que ninguém espera que ele irá fazer e, eventualmente, dá certo. Esse cara fui eu, né? Esse cara fui eu, especialmente na PGE Bahia, porque na PGE Bahia eu comecei a estudar constitucional, comecei a estudar o núcleo duro, tá? Acabou que, por alguma razão do destino, eu consegui passar lá longe das vagas, mas deu certo. No Piauí, eu diria que eu não era exatamente esse cara aqui, já tinha avançado bem no núcleo duro e tal, mas também não era alguém ideal. Eu não estava aqui. Eu não estava aqui, mas também não estava aqui. Eu era alguém intermediário, tá? E deu super certo no Piauí, tá? Este cara, de novo, falando aqui de ideal, ele pode atender a algum desses critérios ou alguns desses critérios. Pode ser que você não esteja nem nesse slide, nem no outro, como eu não estava na última prova do Piauí, tá? E para esse cara aqui, esse cara desse slide aqui, qual que é o plano ideal? O plano ideal para esse cara é um plano trampolim, tá? É um plano que ele vai utilizar a preparação da PGE do Piauí, não exatamente para a PGE do Piauí, mas para as próximas provas. Foi basicamente o que eu fiz na PGE Bahia. Eu fiz da preparação da PGE Bahia um trampolim para a minha seguinte prova, que era a PGE Piauí. Então, esse cara ele tem que ter uma visão de médio prazo. Tá? É um cara que ninguém vai botar as fichas nele. Tá? E ele não pode se punir por isso, ele não pode dar ansiedade por isso, ele não pode se jogar da ponte por isso. Ele tem que ser consciente de que ele não é um candidato ideal. Tá? E o que dá para ele fazer com essa prova, com essa preparação de 75 dias, é fazer dessa preparação um trampolim. Até porque estão na vista aí vindouras provas de procuradorias. Tá? Existem aí, sei lá, talvez 5 procuradorias que estão no gatilho e que, enfim, termos remuneratórios talvez sejam até melhores do que Piauí.
tá? Então, esse cara ele tem que ter essa visão de futuro, tá? A visão dele é de futuro e, portanto, por ter uma visão de futuro, qual que é o plano ideal para ele? É um plano que vai focar na base. Ele vai ter que, vamos dizer assim, colocar na cabeça dele que ele não vai conseguir ver todas as disciplinas e que, se ele tiver que escolher as disciplinas, lógico que ele vai ter que escolher as principais agora, tá? É um cara que vai ter como meta, por exemplo, terminar o núcleo duro. Bom, eu vou terminar o núcleo duro e aí eu já tenho 50% da prova. O que mais que eu vou fazer, bicho? Eu vou fazer núcleo duro, vou fazer legislação local, que está todo mundo zerado, e vou fazer agrário e econômico, que está todo mundo zerado. Então, veja só, é uma estratégia inteligente para esse cidadãozinho aí. Eu vou bem no núcleo duro, porque todo mundo, ou melhor, todos os aprovados irão bem no núcleo duro, então eu vou estudar muito no núcleo duro, e vou estudar também as 3 disciplinas que está todo mundo zerado, que é legislação local, econômico e agrário. Por quê? Se está todo mundo zerado, eu estou em nível de competição com todo mundo. Então, de 0 a 20, pode ser que eu tire 12 e o primeiro colocado tire 13, 14. Ou pode ser até que eu tire 15 e o primeiro colocado tire 15 também. Então, eu faria essa preparação estratégica para esse cidadão. E o miolo, eu ligaria o F. Tá? Um miolo ali, constitucional, civil, financeiro, ambiental, e etc. e tal, trabalho que vocês trabalham, aquilo ali, infelizmente, ficaria para o próximo edital. Tá? Então, esse cidadãozinho, de novo, ressalto, estudaria 70% da prova, que basicamente é núcleo duro, e as 3 específicas, que está todo mundo zerado, tá? E, enfim, pode ser que dê sorte. Estou fazendo uma preparação de 70%. Se eu for um cara muito bom de memorização, pode ser que dos 70 que eu estudei, eu acerte 60, né? E as outras 30, pode ser que no chute eu acerte talvez mais de 10 ou 12, e eu fique na rapada, mas dê para passar ali entre os 65. Pode ser. Então, esse cara é um cara que tem que ter esse tipo de perspectiva, tem que ser um cara também que tenha fé, que ele vai precisar rezar muito para cair no que ele sabe, tá? É mais ou menos isso. Beleza, Pânicos? Dúvidas sobre esse slide, sobre esse cidadãozinho aqui? O Elma está com a mão levantada ainda? Deixa eu ver aqui quem está Não, com a mão professor. levantada. Não travou não, né, dessa vez? Respondam, Pânicos. Vocês vão me deixar O falando professor só. precisa falar dos alunos Não intermediários. travou, não travou, não. Tá tudo ok. Tá Tá. normal aqui também. Estão com a mão levantada aqui o Elma, Lígia e Letícia. Eu já assinei minha dúvida, já, professor. Por baixo da sua mão, senão eu vou brigar contigo. Lígia também, já sanou a dúvida? Professor, não é em relação a esse slide, mas aquela nota de corte que você colocou, seria levando em conta as anulações também? Final, né? Nota de corte final. Final. E como eu estou dizendo para vocês firmarem uma nota de corte, vamos dizer assim, que vocês vão perseguir, ou uma nota de segurança que eu chamo, vocês têm que ter critérios objetivos, né? Fazer as últimas provas é um bom critério e avaliar não só a quantidade de vagas, porque muita gente diz, são só 65, a nota de corte vai ser alta. Cara, tem outras 1000 variáveis. E uma delas é exatamente o conteúdo programático, que vai ser bem desafiador. O nível da prova tende a ser desafiador também. Então, acho que essa nota não vai ser tão alta. Por isso é que eu disse, o cara que, vamos dizer assim, que ainda não passou, que está meio ali ainda mais ou menos, eu firmaria com um propósito, uma nota de segurança, algo entre 70 e 75. E lógico que esse cara precisa também de sorte, né? Porque 70 e 75 é uma nota de corte hoje em procuradorias, não é uma nota de absurda segurança, depende de outros fatores aí, tá? E já o cara que é mais avançado miraria uns 80, tá? Uns 80, 80 e poucos. Então, eu traçaria esses 2 parâmetros aí. Letícia,
Boa noite. Minha dúvida, na verdade, não é exatamente sobre essa questão do plano, é a questão de simulados. Eu tenho dúvidas sobre frequência. Se você acha que é mais adequado uma frequência, por exemplo, semanal para simulados globais a cada 15 dias, qual seria a sua indicação nesse momento, mais voltada para o plano ideal? Ó, vou te falar uma coisa, muito boa pergunta. A primeira coisa que eu vou te falar é que você tem que fazer. Isso é uma premissa, tá? Fazer simulados é muito importante. Eu estou falando de simulados reais e simulados de curso. Mas simulados reais ainda são melhores, né? São de graça, né? E são, enfim, são reais. Então, as últimas provas Sebrasp, você tem a obrigação de fazer. E se você tiver uma pretensão de aprovação, você tem que se exigir ser capaz de passar nessas provas, feitas em casa, tá? Tinha muito isso. Eu tinha a seguinte perspectiva: bom, eu vou fazer uma prova aqui, real, em casa, e se eu não passar nela, não estou passando nem nela, eu não posso esperar algo diferente no dia da prova. Então, Caio, fiz os últimos 5 anos de prova, Procuradoria Sebrasp. Tá? Então, essa é uma premissa. Como eu organizo essa quantidade de simulados? Caio, deixei para fazer mais próximo da prova. Tá? Ali, faltando uma semana, 10 dias, eu comi simulados. Ah, professor, mas se eu for mal nos simulados, eu vou mal para a prova. O simulado é espelho. Se você está mal no espelho, o problema é do espelho. O problema é você, né? Então, assim, para ter essa perspectiva, você tem que ser maduro, tá? Tem que ser, vamos dizer assim, eu diria, saber enxergar as coisas como elas são, sem qualquer tipo de milímetro, tá? Então, quanto mais maduro você for, quanto mais confiança no seu mental, no seu emocional você tiver, você joga para mais próximo da prova. Eu gosto de fazer assim. Quanto menos segurança emocional você tiver, quanto mais milindre você tiver, quanto mais medo do espelho você tiver, mais cedo você tem que fazer o simulado. Para quê? Para dar tempo de você corrigir a sua, enfim, a sua feição, né? Fazendo a metáfora aqui do espelho. Então, é bem isso, tá? De novo, não reclame do espelho. Se está mal, é porque quem está mal é tu, não é o espelho. Fazer o simulado, você tem que fazer, tá? Eu faria isso. Eu não iria para essa prova do Piauí sem ter feito, pelo menos, as últimas 5 provas Sebrasp e Procuradorias. Isso é inegociável. E, se souber escolher bem, escolha aí bons simulados de bons cursos. A gente vai ter 2 aqui no nosso curso. Eu, evidentemente, sugiro que faça, confio, eu vou fazer algumas disciplinas, civil, processo civil, econômico econômico agrário e empresarial, eu vou fazer. Então, acho bem importante que você faça também. Beleza? Então, sim. Falei, né? Da frequência, então, é isso. Periodicidade do simulado, acho que é isso.